Olá, pros mano e pras mina, um salve. Eu tô gravando essa aula porque nós vamos ficar 2 semanas sem nos encontrar. Na semana presente, hoje é 9 de setembro, na nossa aula do dia 6, nós não tivemos aula, foi recesso por conta do feriado de 7 de setembro. E na próxima semana vai ser dia. Hoje é 9, quinta, 10, sexta, 11, sábado, 12, domingo, 13. No dia 13/9, nós também não teremos aula devido à semana acadêmica do campus. Então, todas as atividades de vocês estarão direcionadas para as atividades da semana acadêmica. Então, por isso, a gente não vai ter um encontro síncrono. Como 2 semanas é muito tempo para minha disciplina e tem pouco tempo de aula, a gente se encontra bem pouquinho, e eu estou precisando terminar o assunto do Santo Agostinho, e senão tudo mais vai chegar atrasado, vai ficar atrasado. Então eu vou deixar essa aula gravada como término do conteúdo do Santo Agostinho e para liberar o fórum para vocês fazerem. Nós voltamos no encontro síncrono falando então de Santo Anselmo da Cantuária. E aí já vai estar no final do nosso módulo. Ok? Então vai ser uma aula breve, simplesmente para encerrar o Santo Agostinho. Eu vou apresentar para vocês rapidamente a teoria da iluminação divina, esta que vai fechar o que interessa na nossa discussão a respeito do conhecimento. Como é que o Santo Agostinho ele compreende o nosso conhecimento da verdade, se é possível conhecê-la e como conhecê-la. E também, a partir da teoria da iluminação divina, eu mostro um pouquinho para vocês como é que o Santo Agostinho ele vai resolver o problema da relação entre a fé e a razão. Lá nas nossas primeiras aulas, mostrei para vocês que um dos grandes problemas filosóficos na Idade Média é a relação entre a fé e a razão. A fé ela defende a existência de uma verdade que é conhecida pela fé. A razão, por sua vez, não por vezes, né, os filósofos dizem que é possível conhecer a verdade, e isso se dá através dos métodos filosóficos, da lógica, até abrir o caminho para o conhecimento intuitivo, mas até chegar no conhecimento intuitivo é um exercício filosófico. E também há aquelas correntes na filosofia que dizem que a fé não é possível de ser a verdade não é possível de ser conhecida porque a nossa razão é limitada. Nossa razão, ela tem limites que não permitem que nós conheçamos para além daquilo que o mundo natural nos permite conhecer. Sem contar que a razão, por ela mesma, ela sempre tem uma desconfiança em relação à fé, visto que a fé se apoia em elementos muitas vezes irracionais, narrativas que não fazem sentido para a razão, a questão dos milagres, que são eventos que fogem da normalidade do funcionamento do mundo físico, da natureza. Então, a fé se apoia em elementos para defender uma verdade que a razão não aceita muito bem, porque foge da maneira como a razão funciona. Então, o Agostinho ele vai enfrentar esse problema também. E a ideia, então, é a gente ver um pouquinho como é que ele trabalha com isso. Muito bem. Na última aula, a gente falou sobre a teoria do mal em Santo Agostinho, como é
que ele livra Deus, digamos assim, do problema do mal. Porque se Deus é bom, como é que pode o mal existir? Esse é o problema básico. E, enfim, né? Deus existe, Deus disse que tudo era bom, tudo que ele fez é bom, mas a gente vive aí com várias coisas ruins. E, resumidamente, a resposta do Agostinho é dizer que o mal não existe enquanto essência, enquanto substância. Então, Deus não criou o mal simplesmente porque o mal não existe. O que existe é apenas o bem, que é o próprio Deus. E tudo que Deus fez também é bom. O que nós conhecemos como mal, ou o que nós chamamos de mal, são as consequências advindas do afastamento da humanidade em relação a Deus. Então, se apoiando aqui na história de Adão e Eva, quando foram criados, eles tinham pleno conhecimento de Deus, eles estavam sempre na presença de Deus. A partir do momento em que eles decidiram comer do fruto proibido, eles tomam a posição de se dedicar mais ao conhecimento das coisas criadas por Deus do que a convivência com o próprio Deus. Então, a partir da dedicação de Adão e Eva para a natureza criada, eles começam a sofrer todas as consequências de estar longe do bem. Então, o mundo é bom, mas o mundo não é o bem. Nem tudo que é bom faz bem. Eu já falei algumas vezes. Aliás, essa é uma coisa que eu sempre falo nas aulas de ética. Nem tudo que é bom é o bem. Nem tudo que é bom faz bem. Assim como não tudo que aparentemente é mal, com U, tem como resultado o mal, com L. Vou pegar aqui o exemplo, remédios. Remédios geralmente são ruins, sabor ruim. Em algumas situações, eles causam reações. E só que é um mal que tem como resultado um bem. Você toma um remédio que a princípio é ruim e tem como consequência a cura da doença ou a prevenção de uma doença. Do outro lado, tem muitas coisas que a princípio são bons, mas tem como consequência algo ruim. Você passa a madrugada jogando videogame. Isso é bom. Nossa, como é bom. Eu também faço isso às vezes. Porém, o resultado de uma madrugada em claro tem como consequência um dia ruim. O dia seguinte ser ruim. Porque você passa o dia inteiro com sono, ou porque você dorme pouco e fica cansado, ou porque você dorme muito e perde o dia, fica ouvindo os pais brigarem com você o tempo todo, você não tem um bom rendimento na aula, enfim, passar a madrugada jogando é muito bom, mas as consequências não é o bem, a consequência não é o bem, né? É ruim as consequências da madrugada acordada. Então é isso que o Agostinho fala. Então Deus não é o culpado pelo mal, porque Deus não criou o mal. Deus criou tudo, tudo sendo bom. O mal é quando Adão e Eva se afastam de Deus. E por que Adão e Eva se afastam de Deus? Por que esta decisão? Por que Deus não evitou com que Adão e Eva se afastasse dele, já que ele é todo poderoso? A tese é mais ou menos a seguinte: Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança de Deus. Então, assim como a teoria cristã a respeito da humanidade diz que todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus.
Mas vejam bem, é imagem e semelhança, nós não somos iguais a Deus. Isso implica dizer o seguinte, que nós compartilhamos algumas características que Deus também possui, mas não todas as características. Então, tem algumas coisas que somente Deus possui e por isso ele é Deus. Então, quais seriam essas características que fazem Deus ser Deus? Onipotência, onisciência, onipresença e eternidade. Então, onipotência, Deus pode tudo. Onisciência, Deus sabe tudo. Onipresença, Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. E eternidade, Deus não tem nem princípio nem fim. Ele sempre existiu e sempre irá existir. Então, isso faz com que Deus seja Deus. Nós, como imagem e semelhança dele, nós compartilhamos características dele. Ele compartilhou com a gente essas características. A noção de justiça. Então, nós, seres humanos, nós temos um senso de justiça. Nós temos a capacidade de amar. Nós entendemos o que é o amor. Nós sentimos necessidade de amar e ser amados. Nós compartilhamos o conhecimento. Então, nós podemos conhecer as coisas, compreender as coisas e explicar as coisas. Não sabemos tudo, mas sabemos algumas coisas. E o livre-arbítrio. Nós temos a liberdade, assim como Deus é livre. Deus é um ser completamente livre. Deus não tem necessidade de nada. Deus não depende de nada. Ele é liberdade pura, por assim dizer. Tanto é que o universo e nós e tudo que existe não precisaria existir. Deus cria tudo por um ato de liberdade, uma vontade livre. Ele não tinha necessidade de criar as coisas, ele não precisava que as coisas existissem para ele ser Deus. Ele continuaria sendo Deus com tudo existindo ou não. Mas ele resolve criar por liberdade. É um ato de liberdade. E essa liberdade Deus compartilha conosco também. Então nós temos uma liberdade da vontade. Nós podemos decidir fazer algumas coisas. Então, a escolha que Adão e Eva fizeram por amar mais a criação do que o Criador é um reflexo desta imagem e semelhança compartilhada com Deus. Porque Deus compartilha desse atributo do livre-arbítrio conosco. Então, segundo Agostinho, nessa perspectiva, Deus não pode ser culpado pelo nosso mal, pelo mal que nos acontece, pelo mal que nos acomete. A responsabilidade é toda nossa, porque nós optamos em amar mais as coisas criadas do que amar o Criador das coisas. Essa é a tese. Bom, com essa escolha de viver mais inclinado para a criação do que para o Criador, acontece que nós vamos nos afastando de Deus e aí as coisas vão ficando cada vez mais escuras na nossa vida. Todos esses atributos que nós compartilhamos com Deus, justiça, amor, conhecimento e liberdade, livre-arbítrio, eles começam a ficarem confusos. Eles começam a ficarem manchados pelo pecado. Era como se, quando a gente conhecesse a Deus, a gente tivesse um óculos com a lente limpíssima e a gente enxerga muito bem por conta disso, mas à medida em que a gente vai caminhando na rua e a gente vai suando, a poeira vai grudando no óculos
e a gente não vai limpando a lente, a gente vai enxergando tudo de maneira muito embaçada. Então, é como se o pecado embaçasse a lente da justiça, a lente do amor, a lente da liberdade, a lente do conhecimento. Então, o nosso senso de justiça, ele se perde. Ao invés da gente julgar as situações a partir da justiça divina, a gente começa a julgar as coisas a partir do senso de vingança. Então, justiça se torna vingança. A gente começa a usar o critério da justiça, o nosso bem próprio. Então, a gente já não busca a justiça para todos, mas a gente busca o nosso bem exclusivamente, a nossa satisfação exclusivamente, e chamando isso de justiça. A gente acha que fazer justiça, é fazer com que o outro sofra mais do que a gente sofreu. Então, isso a gente chama de vingança. Então, vejam, o pecado, ele estraga a nossa noção do que é justiça. Da mesma forma, o amor. Quando a gente não, né? Quando Adão e Eva estavam com Deus, na presença de Deus, eles compreendiam o que é o amor. À medida em que a humanidade foi se afastando de Deus, a nossa ideia de amor, ela ficou também confusa. Então, a gente acha que amar alguém é ficar completamente cego pela felicidade daquela outra pessoa, então a gente se submete a, a diversas questões que nos trazem sofrimento, achando que sofrendo pelo outro a gente demonstra amor. Então acontece muitos casos das pessoas se colocarem em relações abusivas por conta disso, achando que se não satisfazer os desejos e as vontades do outro, isso não seria amor, isso demonstraria que não há amor. Ou então a gente confunde amar, o amor, né, com posse. Então, pelo fato de eu amar alguém, eu acho que essa outra pessoa, ela é minha. E aí entra toda a história dos ciúmes, não é? As pessoas dizem, muitas pessoas defendem a ideia do ciúme dizendo que é preocupação pelo outro. Eu te amo tanto, tanto, tanto que eu quero o teu bem, né? Então, confunde amor como ideia de posse, ou então confunde amor com ideia de apego. Eu amo tanto aquela pessoa que eu não sei como seria a minha vida sem ela. Então, amor como apego. Todas essas confusões a respeito do que seja amor são decorrentes desse afastamento de Deus. Porque longe de Deus, que seria o amor em sua excelência, longe desta imagem, longe desta luz, a gente não sabe direito o que é o amor. Da mesma forma, o livre-arbítrio, a gente não sabe mais lidar com a nossa liberdade, a gente constantemente faz escolhas erradas, a gente confunde, como eu disse antes, o bom com o bem, então a gente escolhe coisas que nos são prazerosas, achando que os prazeres vão ter como resultado uma vida feliz e não consegue julgar a situação e perceber que... Sua pesquisa gerou o seguinte resultado. O Google Assistente sempre fofoqueiro. Então a gente escolhe o prazer, achando que o prazer vai ter como consequência a felicidade, e não consegue perceber que o prazer vai ter como consequência uma coisa ruim, um sofrimento. Então é um problema do julgamento da liberdade.
A gente confunde prazer com felicidade, confunde desejo com vontade, né? Então, por conta disso, a gente está afastado de Deus e sem essa luz divina, a gente não consegue ter clareza a respeito das nossas escolhas. E também o afastamento de Deus vai comprometer o nosso conhecimento. E é aí que entra a teoria da iluminação divina. Qual é a ideia? Quando Adão e Eva eles estavam na presença de Deus, antes da queda, eles viam Deus plenamente. Lá em Gênesis diz que Deus ia passear com Adão e Eva no jardim. É a única passagem no Antigo Testamento que Deus aparece plenamente para os humanos. Porque depois disso não há nenhuma situação onde Deus aparece para os humanos. Tá? Tem uma história famosa também, lembra assim, mais ou menos, de que Moisés pediu para ver Deus, e aí Deus falou, cara, eu não posso aparecer não, vai dar ruim para você, você vai ser fulminado se eu aparecer para você. Mas Moisés meio que insiste, aí Deus coloca Moisés entre duas fendas numa rocha, né? Acho que é alguma coisa assim. E aí quando Deus aparece, é um clarão assim, Moisés quase morre. Então Deus não aparece mais, depois da queda. Deus Pai, no caso, né? Porque depois vem Jesus, Jesus seria a expressão de Deus, Jesus é Deus também, né? É o Filho, mas não é o Deus Pai. E também não é o Espírito Santo também nunca aparece. A única pessoa divina que apareceu foi Jesus. O Deus Pai e o Deus Espírito, eles jamais aparecem, porque, segundo a fé cristã, a humanidade não tem condição de estar na presença plena de Deus. A gente seria fulminado. Fulminado. Tanto que até quando existia o templo judaico, somente o sumo sacerdote podia entrar no lugar onde ficava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança seria a caixa onde ficavam guardados os 10 mandamentos. E no templo, essa Arca da Aliança ela ficava na parte mais interna do templo, onde somente o sumo sacerdote, que seria assim o Papa, né, podia entrar. Ele entrava somente uma vez por ano, se não me engano, diante de uma cerimônia muito especial. Porque ninguém suporta a presença de Deus por conta do pecado, por conta desse afastamento. E é até interessante, porque assim, quando o sumo sacerdote, ele entrava lá nesse lugar, aonde a Arca da Aliança ficava, ele sempre entrava com uma corda amarrada, né? E aí a corda ficava pro lado de fora, ele amarrado na cintura, porque caso ele morresse, as pessoas poderiam puxar ele para fora. Hein? Eu é que não queria ser sumo sacerdote. Tô fora. Com certeza não tinha, eu não tinha a mínima condição de ser sumo sacerdote. Então, por que isso? Porque o afastamento de Deus, além de ter manchado a nossa moralidade, agora a gente faz, nós somos todos errados, né? A gente faz tudo errado. A gente não tem mais condição intelectual também de compreender Deus e de absorver Deus. Então Deus não pode aparecer. Então Deus não aparece por misericórdia. Por misericórdia. Então, então o Agostinho fala assim, cara, a humanidade ela está sempre buscando
a verdade. Essa é uma necessidade nossa. Mesmo porque, como imagem e semelhança de Deus, a gente tem esse atributo de querer conhecer as coisas. Só que, por conta do pecado, a gente não conhece nada direito. A começar que a gente confia mais nos nossos sentidos do que na nossa razão. Tá aí o Tomé, como demonstração disso, né? Tomé é o cara que pediu para ver, para crer. Então, a gente confia muito mais no que os nossos 5 sentidos nos revelam do que aquilo que a nossa razão é capaz de perceber como sendo verdade ou não. E não dá para confiar nos sentidos, porque os sentidos nos enganam. A nossa visão nos engana, a nossa audição nos engana. Né? Ah, por quê? Porque os nossos sentidos eles não conseguem captar completamente a realidade ao nosso redor. Já começa por aí. Segundo, porque a gente acha que ouve coisas quando não ouvimos. Tem até um vídeo muito engraçado do Porta dos Fundos, antigo, bem antigo já, que é brincando com a maquininha, com a ideia de passar crédito ou débito na maquininha. E quando o garçom vai passar conta, né? O cara fala assim, débito, débito, crédito, drédito, e aí confunde, porque é sempre assim, né? O cara dá a maquininha para você passar, ele pergunta débito ou crédito? Você fala débito, o cara crédito? Ou então você fala crédito e o cara débito? Sempre acontece, sempre. Ainda mais agora com a gente usando máscara, piorou significativamente. Piorou muito, muito. Então, assim, não dá para confiar no que a gente ouve, porque a gente entende errado, muitas vezes. Ver também, a gente vê errado, muitas vezes. A gente vê metade de uma cena e, a partir daquela metade, a gente interpreta várias coisas, né? Sei lá, você tá andando na rua e me vê segurando a mão de uma mulher. Aí você pensa, caraca, o Rafael tá namorando. Eu vi ele segurando a mão de uma mulher, tá namorando, tá namorando. Aí conta pra todo mundo na escola, Rafael tá namorando, Rafael tá namorando. Aí eu digo, eu tô namorando? Rafael, você tá namorando, eu vi você de mão dada com uma pessoa na rua. Fala, ah, não, eu tava de mão dada porque há uns 5 minutos atrás, aquela pessoa, ela tinha passado mal no ponto de ônibus, porque tava muito calor. Aí eu peguei a mão dela e a gente estava indo para um lugar com sombra, com ar-condicionado, para a pessoa se recuperar. Eu estava ajudando ela, eu não estava namorando ela. Mas como você viu só metade da cena, e a metade da cena era eu andando de mãos dadas com a pessoa, tchan, tá de mão dada, tá namorando, né? Óbvio. Então, nem sempre o que a gente vê é o que as coisas são, tá? Então é isso. Então, por conta dessa nebulosidade que toma conta do nosso conhecimento, porque quanto mais afastado de Deus, mais escuro fica o mundo, a gente não consegue mais conhecer as coisas, a gente não consegue mais conhecer a verdade. A gente não sabe mais o que é verdade e o que não é. Né? A gente se confunde, né? Mas Agostinho fala que há uma maneira, sim, de conhecer a verdade. E esse conhecimento, ele está na confiança de que Deus revela a verdade para a gente. Qual é a ideia aqui do Agostinho? O Agostinho ele era um platônico, neoplatônico, né? Mas para vocês entenderem, ele era um platônico.
E o Platão, ele dizia que a verdade, ela é conhecida de maneira intelectual. A verdade, ela é conhecimento intelectual e ela tem como característica ser imutável, ela não muda nunca, e ser eterna. As duas características básicas da verdade. Ser imutável, não mudar nunca, e ser eterna. E é conhecida a partir da razão. Só que o Platão dizia que essa verdade, ela está num outro mundo, que ele chama de mundo das ideias, que é alcançado através da razão. Então, pelos sentidos, a gente conhece o mundo físico, o mundo material, só que esse mundo material, ele não é a verdade. Veja, não é que ele não existe, tá? Ele não é a verdade, porque a partir desse mundo a gente não consegue conhecer nada, porque aqui as coisas mudam o tempo todo. A verdade, essas formas perfeitas, estão num outro lugar chamado de mundo das ideias, que a gente conhece a partir da razão. Espera só um segundinho que eu vou colocar o computador na tomada, que está acabando a bateria. Pronto. Nem vou editar não, né? 5 segundos? Não vou editar não. Então a gente conhece essa verdade pelo mundo das ideias. No mundo das ideias, pela razão. Só que ao mesmo tempo que essa verdade está no mundo das ideias, essas verdades todas, elas estão gravadas na nossa alma. O Platão, ele era de uma corrente religiosa, sim, Platão era religioso, em que acreditava na, na reencarnação. É um pouco uma outra teoria, mas para vocês entenderem, vou falar aqui de uma maneira que dá para vocês entenderem, né? Que assim, então, a gente encarna. E a nossa alma, antes dela encarnar, antes dela vir para o mundo terreno, ela está lá nesse mundo das ideias. E quando ela está nesse mundo das ideias, ela está contemplando a verdade. Ela fica vendo a verdade. Quando a gente encarna, quando a gente nasce, a gente esquece dessas verdades. Porque é um trauma, né? Imagina, você cai do céu na terra, bum, bate a cabeça muito forte, dá uma amnésia, né? A alma fica com amnésia. Então, a alma, ela esquece, não lembra, digamos assim, né? Não é esquece no sentido que apagou, fica esquecido, fica escondido em algum canto da alma. Só que essas verdades, elas estão impressas na alma. Qual é a maneira de encontrar essas verdades? Ora, é olhando para a própria alma. Então, segundo Platão, a gente já conhece a verdade. Só que a gente não lembra que já conhece ela. Então, conhecer a verdade é um processo de lembrar dela, de lembrar aquilo que a alma já sabe. De modo bem resumido, é isso. Então, antes da gente nascer, a nossa alma está neste mundo das ideias e ela está contemplando essas verdades. Ela conhece, ela percebe tudo. Quando a gente nasce, a alma esquece. E o processo da filosofia é justamente o processo de fazer a alma lembrar dessas verdades que já está dentro da gente, que já está contida nela. Certo? Então, o Platão, ele defende uma ideia que a gente chama de ideias inatas. A gente já nasce com a verdade. Por isso, a noção de olhar para dentro de si.
Conhecer a verdade é olhar para si mesmo, é olhar para o nosso interior. Por quê? Porque a gente já sabe da verdade. A gente precisa lembrar. O Santo Agostinho, ele vai pelo mesmo caminho. Pelo mesmo caminho. A diferença é que, sendo cristão, o Agostinho ele não vai defender a ideia de encarnação, né? A nossa alma pré-existente que encarna. O Agostinho vai partir da ideia de que cada um de nós somos uma criação única de Deus. Então, é só um modelo, é só um Rafael, ponto final. Só que em cada um de nós, Deus deixou a verdade gravada. Como nós somos criação de Deus, como nós somos imagem e semelhança de Deus, então nós já temos o conhecimento divino dentro da gente. O que acontece pra gente, o que acontece que a gente não lembra, não conhece essa verdade? O pecado, a gente se afastou de Deus. Na medida que a gente se afasta de Deus, as coisas ficam escuras, né? A gente vai pecando, vai se afastando de Deus, vai se afastando de Deus. A gente não consegue mais entender as coisas claramente. É isso que vai acontecendo. A gente vai se aproximando de Deus, as coisas vão ficando claras. A gente vai se afastando de Deus, as coisas vão ficando escuras. Quando as coisas estão escuras, a gente não enxerga direito. Certo? Então, a gente já tem a verdade na nossa alma. A verdade está dentro da gente. Porém, por conta do pecado, a gente se perde. A gente se perde nesses conhecimentos. Então, a nossa capacidade de conhecer a verdade, segundo Agostinho, não é decorrente da capacidade da nossa razão em conhecer, né? Mas a gente é capaz de conhecer a verdade por conta da própria fonte da verdade, que é Deus. Sendo criação de Deus, nós viemos da fonte da verdade. Então, a falsidade, então, aquilo que é falso não existe. Aquilo que é falso é o engano da nossa mente. É o engano da nossa mente por quê? Porque ao invés da nossa mente estar voltado para a verdade, que é Deus, a nossa mente está voltado para as coisas que parecem ser Deus, mas não são. Pegando aqui a ideia do mal, que é muito parecida. Ao invés do nosso livre-arbítrio estar voltado para o bem, que é Deus, o nosso livre-arbítrio está voltado para aquilo que é bom, mas que não é Deus. Certo? Ao invés de eu estar voltado para a busca do que é certo, olhando para Deus, eu estou virado olhando para aquilo que é gostoso. Não que aquilo que seja gostoso não seja certo, não é isso. Mas é que nem sempre o que é gostoso tem como consequência o que é o certo. O certo é sempre certo. Às vezes o certo não é gostoso, mas é sempre certo. O gostoso, ele pode ser certo. Talvez ele seja. Certo? Certo? Certo que o gostoso talvez seja certo. Agora, o certo vai ser sempre certo. O bem vai ser sempre bem. O bem vai ser sempre bem. O bom nem sempre vai ser bem.
O bom, muitas vezes, vai ser mal. Então, é a mesma coisa em relação ao nosso conhecimento. Ao invés de nós estarmos olhando para a verdade, que é Deus, a gente está olhando para aquilo que Deus criou. Não que o que Deus criou não seja verdadeiro, mas aquilo que Deus criou não é a verdade plena, a verdade absoluta. Porque Deus, vou ficar tonto, porque Deus é eterno, Deus é imutável. As coisas criadas por Deus não são eternas, elas mudam o tempo todo. Então eu não posso confiar na criação. Então eu não posso achar que eu vou conhecer a verdade a partir da criação. Eu preciso conhecer a verdade olhando para quem é a verdade, que é Deus. E agora, como é que eu conheço a Deus se eu estou afastado dele? Aí entra a ideia da revelação. Como é que eu sei que Deus existe? Porque Deus se revela. O conhecimento de Deus não é uma coisa que depende de mim. O que eu preciso fazer para conhecer a Deus é ter fé na revelação de Deus. Eu preciso acreditar que aquela manifestação divina revela Deus. E aí entra o processo da razão de compreender esta revelação. Então, o conhecimento da verdade não é consequência de um esforço racional humano. O conhecimento da verdade, ele é fruto na crença da revelação divina. O que é trabalho meu é compreender esta revelação. Não atestar se essa revelação é verdadeira ou falsa, mas é compreender como essa revelação apresenta a Deus. Tanto que uma das frases mais famosas do Santo Agostinho, né, é que ele fala assim, cadê? Cadê? Aqui, ó. Não se esforce em entender para acreditar, mas acredite para entender, né? O que isso significa? Que a fé, ela vem antes da razão. A fé vem antes da razão. Não se esforce em entender para acreditar, mas acredite para entender. Certo? Então, eu primeiro preciso que Deus se revele, porque a partir dessa manifestação, a minha razão pode trabalhar na compreensão desta verdade. E aí, então, é a teoria da iluminação divina. Nós somente somos capazes de conhecer a verdade quando Deus ilumina a nossa cabeça. Quando Deus acende a luz. Né? Não está escuro o suficiente, mas a ideia é essa. Sem Deus, com Deus. Sem Deus, com Deus. É igual aquela brincadeira do gato Mia, não sei se vocês conhecem. Gato Mia. Era assim, eu brincava muito na infância. Na casa da minha avó, com meus primos, né? Era muito bom. A gente ia para um cômodo da casa, fechava, geralmente à noite, né? Porque é mais escuro. Aí fechava a cortina, fechava a porta. E aí é um pique-esconde. É um pique-esconde no escuro. E aí uma pessoa é aquele que procura. Aí ele fala assim, gato Mia.
Todo mundo, miau! Gato mia! Todo mundo, miau! E sai catando as pessoas no escuro. Você não tá vendo nada. Aí você grita, gato mia, miau! Aí tá vendo do teu lado. Você, né? Você tem que adivinhar quem é a pessoa. Então você vai tentando, poxa, tem cabelo comprido. Cabelo comprido pode ser a Joana, pode ser a Raquel, pode ser a Maria. Opa, mas peraí, mas tem um Rafael, pode ser o Rafael também. Então, óculos, poxa, óculos, pode ser o Rafael, pode ser a Joana. Brinco só numa orelha, é o Rafael. Aí, assim é brincadeira, gatomia. Então, sem Deus, o nosso conhecimento é como estar procurando alguém no escuro, do gato Mia. Você sabe que tem alguma pessoa ali, mas você não sabe quem é. E aí, quando a pessoa fala assim, achei alguém, eu acho que é o Rafael. Aí o que acontece? Alguém vai lá, liga a luz, para saber se realmente é o Rafael, a pessoa que foi encontrada. Deus iluminando. No gato Mia, vamos saber a verdade? Tchan, ligou a luz. Né? É isso. Então, sem Deus, conhecer a verdade é um grande gato mia. Essa é a teoria da iluminação divina. E aí, como é que Agostinho trabalha a questão da fé e da razão? A razão, ela é fundamental para a fé, no sentido em que a razão, ela compreende a fé. Mas a razão, por si mesma, ela não conhece a verdade. Porque a verdade é apresentada pela fé. A fé revela. Então, nesse sentido, a fé, ela vem antes da razão. Porque a fé mostra a verdade. Então, a fé e a razão, elas caminham juntas, elas não brigam, porém, a fé é superior à razão. Superior no sentido em que a fé revela, a fé coloca luz, a fé ilumina o que é a verdade. A fé coloca luz sobre aquilo que a gente não consegue enxergar sozinho com a razão. Com a fé iluminando, a razão, então, vai lá e começa o trabalho de compreensão. É isso que a teologia faz. A teologia é isso. A teologia, ela pega as verdades reveladas pela Bíblia, na Bíblia, né? A verdade revelada, e aí faz um exercício filosófico de compreensão do que são aquelas revelações contidas na Bíblia. Isso é fazer teologia. Você toma aquelas verdades reveladas como sendo verdadeiras, e aí você tenta entendê-las de modo racional. Esse é Santo Agostinho. Um cara muito legal, recomendo muito a leitura para cristãos e não cristãos. Tem muito mais coisa interessante em Agostinho, muito mais coisas interessantes. A gente vê um pouquinho de Agostinho de novo lá em Descartes, René Descartes, na filosofia moderna, porque o René Descartes ele usa alguns argumentos de Santo Agostinho para falar a respeito da existência de Deus. Mas aí, como eu vou falar lá em Descartes, eu deixo esse capítulo para depois. E é isso. Na próxima aula, a gente começa falando então de Santo Anselmo. Santo Anselmo, a gente fica somente uma aulinha. Espero eu. É isso. Espero que tenha sido o suficiente. Participem do fórum, ou dos fóruns, né? Porque tem mais abertos. E a gente se vê neste mesmo link no próximo encontro.